E aí, com 8 anos, eu cheguei atrasado da escola. E a minha mãe sempre tinha uma linha de criação muito firme, no sentido assim, olha, eu não vou permitir você cometer o mesmo erro 2 vezes. Você pode errar uma vez, mas se você cometer o mesmo erro 2 vezes, vai ter que, né, a gente vai ter que mudar a abordagem, porque não pode. Você tem que aprender com o erro. E aí eu cheguei pra ela lá com a advertência pra ela assinar, seu filho chegou atrasado na escola e tal. E ela, filha, por que você chegou atrasado? Aí eu fui dar desculpa, né? E, afinal, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, porque a pessoa que dá desculpa, ela se preocupa em melhorar a justificativa e não melhorar o empenho. Fica bom da oratória da desculpa. Isso. E, assim, dar desculpa estava na minha zona de talento. Eu era muito bom nisso. Só que a minha mãe sempre, né, muito firme. Aí mãe, é porque eu demorei pra amarrar o tênis, por causa da paralisia cerebral, não sei o quê, já comecei, né, dar desculpa ali e tal. Ela olhou pra mim e falou, filho, olha bem pra mim aqui. Tu tá demorando quanto tempo? Eu falei, 20 minutos. Por que tu não acorda 20 minutos mais cedo, então? Sabe por quê? Porque se eu permitir que essa desculpa passe hoje aqui em casa, você com 8 anos, você pode chegar pro seu chefe e falar que chegou atrasado, porque você com 30, 40 anos, você vai ter dificuldade de amarrar o tênis. Era uma coisa que eu ia ter que conviver. E ali eu entendi que eu tinha que antecipar. Que eu era mais lento que a maioria, que eu ia demorar mais mesmo, só que eu tinha que antecipar. E até hoje eu faço evento com 20, 30, 40 palestrantes às vezes. Eu sou sempre um dos primeiros a chegar. Porque eu aprendi a antecipar, aprendi a ter respeito pelo horário, aprendi a ter... Isso são normas de conduta, por isso que eu falo assim, cara, é muito fácil você ser acima da média hoje. Porque as pessoas, elas não estão cumprindo a média, ela não está nem cumprindo o esperado. Você vai num lugar, na maioria das vezes, você é mal atendido, porque as pessoas, não é porque elas não entendem do produto, é porque elas não são simpáticas, carismáticas, elas nem gostam de gente, parece que estão ali fazendo um favor de te atender. Isso não é uma característica de uma região no Brasil, isso aí é uma coisa nacional, eu viajo. Verdade. Né? Então você vai, às vezes, em umas lojas que investem em um monte de coisa e não investem em treinamento, por exemplo, em pessoas, entendendo pessoas. E, cara, as pessoas atendem sem rir, sem vontade. Uhum. Ontem mesmo com a minha esposa, a gente estava num café, a gente só comeu lá porque a gente estava com muita fome. Mas o tempo todo a gente via pessoas entrando e saindo do local, conhecido aqui de Brasília, por conta de atendimento ruim, que o pessoal não ia falar, sumia, o pessoal sumia, então você vê, né? Aí eu entro no ponto, o que mudou a minha vida foi o médico e a fisioterapeuta que entendiam de gente, que acreditavam no potencial do ser humano. Eles ouviram vocês? Ouviram. Porque 40 minutos, sinceramente, eu acho que é 20 minutos ouvindo e mais 30 dando um laudo. Porque, assim, e quando você dá o seu lado, você dá a ele pela percepção que você já tem, pelo conhecimento que você já tem. Então, por isso que eu falo, estatisticamente falando, os médicos não estavam errados. A probabilidade é que eu não andasse, a probabilidade é que eu não conseguisse o que eu consegui. Mas a gente não pode limitar o ser humano porque a gente não conta com outras variáveis. Variáveis de esforço, variáveis de empenho, variáveis de treinamento. E eu acredito que a gente pode se desenvolver. E aí, com esse título do livro, é muito sobre isso. Assim, é sobre não ter espaço para dar desculpa, porque se você dá menos desculpa, você tem que focar mais nos seus resultados. E muitas vezes, desculpa não muda a vida de ninguém. Eu não vi ninguém melhorar de vida até hoje porque deu uma desculpa boa. Ela pode te livrar de uma ou outra situação pontual, só que aí também a gente gera comportamentos de esquiva. Isso é perigoso. Né? Comportamento de esquiva é o seguinte, você vai lá, dá desculpa por alguma coisa, você ali, aquela desculpa passa e você se acostuma e vai aprimorando as desculpas. Tudo que você faz repetidamente, você aprimora. Né? Só que você vai ficando tão bom ali em desculpa, isso e aquilo, e você vai se esquivando de esforço, esquivando de empenho, porque você conta tanto com... Isso acontece muito com jogadores talentosos que não gostam de treinar, por exemplo. A melhor desculpa, eu acho que é a ação. O jogador muito talentoso, eu não vou citar aqui, mas assim, o atleta muito talentoso, ele sabe que, o jogador de futebol, ele sabe que em uma bola ele pode resolver. Entendeu? E ele confia muito nisso. E às vezes ele não se empenha fisicamente, não se empenha taticamente, porque ele sabe que em uma bola ele vai resolver. Se cai no pé dele, vai... Isso. Só que é o que eu falo, pra mim o sucesso é
é você entregar o melhor nas condições que você tem, né? Então, assim, às vezes um atleta talentoso, até com uma carreira vitoriosa, a gente tem vários, só que eu acho que, assim, cara, tem carreira vitoriosa, tem tudo, mas ele podia ir além, podia deixar um legado maior, podia fazer mais, sabe? E aí, por questões, às vezes, de não gostar de treinar, de correr, de se dedicar, ele prefere... Só que, assim, aí você vê o final de carreira desses jogadores e você vê, por exemplo, a transição de carreira. Geralmente, são pessoas ali que não construíram um relacionamento no meio muito bom, no sentido de até aproveitar as oportunidades à sua volta, né? Quanto a gente vê, por exemplo, jogadores que estudaram e hoje são comentaristas dessa nova geração. Sim, e criaram verdade. um exemplo disso é o Pedrinho, por exemplo. É um cara que eu gosto muito, né? O Pedrinho, cara, foi um bom jogador, um baita jogador, teve muito problema de lesão e tal, mas ele sempre foi um cara dedicado, cara. E hoje é um cara... Continua sendo dedicado e tendo empenho numa profissão que ele tem de comentarista, e ele foi eleito o melhor comentarista do futebol brasileiro, né? Quem está dizendo isso não fui eu, mas é um reflexo de um cara que era muito disciplinado como jogador e que continua sendo disciplinado como comentarista, né? Então eu sempre falo assim, às vezes a maneira que você faz uma coisa na vida é a mesma maneira que você faz várias outras.